Bem, pessoal, essa questão 21 do capítulo 18 é bem interessante, vê. Ela diz assim, eu não vou ler o enunciado todo, mas ela fala justamente que um operário, ele utiliza 4 cilindros pequenos numa máquina, 4 cilindros de mesmo tamanho, mesmo diâmetro, em uma máquina, para realizar um processo. E um cilindro maior envolvendo todos os cilindros, tranquilo? E ele fala justamente que o raio desses centímetros menor é igual a... O raio da base de cada um desses centímetros, cilindros menores é igual a 6 centímetros. E ele pergunta justamente se o raio de cada um desses é 6 centímetros, aqui ó, 6 centímetros, ele pergunta justamente quanto vale o raio desse tubo maior, o raio da base desse cilindro maior. Então, vê, qual é a lógica aqui nessa questão, pessoal? Ela é bem interessante pelo fato de que aguça você a tentar desenhar, a tentar desenvolver. Então, vê, se a gente pensar em unir os raios de cada uma dessas circunferências aqui formando um quadrado, a gente sabe que vai formar um quadrado porque são raios, ou seja, os raios de todas são iguais, ou seja, então todos os lados desse quadrado vão ser iguais, porque eu estou ligando centro com centro. Tranquilo? Então, vê, finge que isso aqui é um quadrado perfeito, certo? Então, vê, eu tenho um quadrado, onde o lado desse quadrado é exatamente 2R. Eu tenho um raio e o outro aqui, ó, 2R. Então, onde o R é 6, então o lado do quadrado seria o quê? 2 vezes 6, que é 12. 12 centímetros, certo? E o que é interessante dessa questão? A gente descobrir justamente quanto vale a diagonal desse quadrado. Essa diagonalzinha aqui, ó. Por quê? Se a gente descobrir quanto vale essa diagonal, a gente sabe que esse raio aqui vale 6. E esse raio aqui vale 6 também. Não raio da circunferência. Ou seja, se aqui vale 6 centímetros e ali em cima vale 6, eu já tenho 12 centímetros aqui, ó. Os dois, certo? Os dois eu tenho 12 centímetros. E a gente precisa descobrir justamente quanto vale essa diagonal. Quando eu descobrir, eu vou ter justamente o diâmetro dessa circunferência. Daí, se eu divido esse diâmetro por 2, eu acho justamente o valor do raio. Então, a questão está basicamente resolvida. Como eu falei em outras questões, tem um dado importante que a gente pode utilizar, que é o seguinte: para eu descobrir uma diagonal de um quadrado, ou eu utilizo Pitágoras, com esse triângulo retângulo ou outro de cima, ou eu sei que a diagonal do quadrado pode ser medida, vou chamar isso aqui de D, como L raiz de 2, ou seja, lado vezes raiz de 2. Então, se o lado é 12, então 12 raiz de 2 é a medida da diagonal do quadrado. E como eu tinha explicado, a gente vai calcular esse diâmetro, que eu vou chamar de Dzão, vai ser o quê? 12, que seria o quê? Esse 6 mais esse 6, mais o 12 raiz de 2. O 12 raiz de 2, que é a diagonal do quadrado. Então, a gente tem um diâmetro formado aqui. Esse diâmetro está pronto. O diâmetro dessa circunferência. Só que o que ele pede é o raio da base. Então, cuidado, pessoal. Cuidado quando for responder. Então, se ele pede o raio da base, o que é que a gente vai fazer? A gente sabe que o diâmetro é o dobro do raio. Então, pega essa expressão do diâmetro e divide por 2. Então, antes de eu dividir por 2, eu vou ajeitar ela um pouquinho, certo? A gente pode escrever o diâmetro assim também, ó. Coloquei esse 12 em evidência. Então, eu teria o quê? 12, abre parênteses, 1 mais raiz de 2. Para checar se realmente você conseguir colocar em evidência, aqui você multiplicaria chuveirinho. Eu teria 12 mais 12 vezes raiz de 2. Então, 12 mais 12 raiz de 2. Então, está correto. Por que eu fiz isso? Eu deixei aqui, eu saí de uma soma para uma multiplicação. Então, quando eu dividir isso por 2, quando eu fizer 12, aqui em cima, 12 vezes 1 mais raiz de 2, e dividir isso aqui por 2, eu posso simplesmente simplificar o 2 com 12. Daí aqui ficaria 6. Ou seja, o raio vai ser igual a 6 vezes 1 mais raiz de 2, que seria a resposta da letra D. Beleza?